Químicas Vibe, com a professora Roxana. Olá, tudo bem? Meu nome é Roxana, bem-vindos ao canal Químicas Vibe. Roque, hoje vai ter uma matéria difícil, mas você vai deixar fácil, né? Com certeza, entalpia e diagrama de entalpia. Prestando atenção, você vai entender o que é entalpia sim, e diagrama de entalpia também. Vamos lá então? Vamos? Vamos para o laboratório para fazer uma revisão. Na aula passada, vimos que a reação pode ser endotérmica ou exotérmica. A reação endotérmica é aquela que precisa de calor para acontecer. É aquela que ganha calor das redondezas, como, por exemplo, a decomposição do sal clorato de potássio, cuja fórmula é KClO3. O clorato de potássio é colocado aqui nesse tubo de ensaio. O triangulinho sobre a seta, o delta sobre a seta, indica aquecimento. E na presença de calor, o KClO3 se decompõe em cloreto de potássio, KCl, e gás oxigênio, O2, como mostra aí o primeiro vídeo. Agora, na reação exotérmica, ocorre perda de calor para as redondezas, como, por exemplo, a combustão da glicose. Então, o gás oxigênio produzido aqui na primeira reação, na decomposição do sal, ele reage com a glicose, nós vamos colocar um pedacinho de bala, né? Ele vai reagir com a glicose aqui da bala, produzindo CO2, água e liberando calor. Agora sim nós podemos definir a entalpia, representada pela letra H maiúsculo. Entalpia é uma grandeza usada para descrever trocas de calor numa pressão constante. Unidade de energia, joule, caloria, uma caloria 4,18 joules. Aí você vai falar, como assim, Roque? O que significa esta definição? E para tentar deixar mais claro, nós vamos observar esse exemplo lúdico. Este exemplo não guarda rigor científico, mas vai nos ajudar a entender o que é a entalpia. Então, aqui nós temos um estudante numa biblioteca, a pressão constante. A pressão atmosférica é constante aqui, é entre nós. A energia interna do estudante é alterada, porque ele está realizando um trabalho. A temperatura dele é de 36 graus Celsius, a temperatura nas redondezas 20 graus Celsius. Então, existe uma energia transferida como calor, que é o ΔH. Então, a entalpia é uma grandeza utilizada para descrever trocas de calor à pressão constante. O estudante ele perde calor porque ele respira, e a respiração é exotérmica, já vimos. Então, a variação de energia do estudante se deve ao trabalho realizado e à perda de calor. Esta equação ilustra o enunciado da primeira lei da termodinâmica. Para uma equação química genérica, antes da seta, nós temos os reagentes, que são as substâncias iniciais. E, depois da seta, os produtos, que são as substâncias finais. Os reagentes têm uma entalpia. Nós podemos, assim, entender
a entalpia como uma energia guardada nas ligações químicas. E os produtos têm uma entalpia também, uma energia. A entalpia dos reagentes vamos chamar de entalpia inicial e a entalpia dos produtos vamos chamar de entalpia final. E como é que nós calculamos o calor absorvido ou liberado por uma reação química ou por um processo? O calor é igual ao ΔH. E como todo mundo, delta é uma diferença. É a entalpia final dos produtos menos a entalpia inicial ou dos reagentes. Essa variação de entalpia, esse ΔH, portanto, é o calor absorvido ou liberado pelo fenômeno, que pode ser físico ou químico. E o que são diagramas de entalpia? São gráficos de entalpia em função do caminho da reação. No eixo Y, nós colocamos os valores de entalpia, são valores numéricos, unidade joule, quilojoule, caloria, quilocaloria. E no eixo X é o caminho da reação, ou avanço da reação. É importante observar que o eixo X, esse eixo, muitas vezes não aparece nos diagramas. Vamos construir o diagrama para uma reação endotérmica. O exemplo da aula foi a decomposição do sal clorato de potássio em KCl, gás oxigênio. Agora, sempre fica a dúvida. Nesse primeiro patamar, colocamos as fórmulas dos reagentes ou dos produtos? E no segundo patamar? Bom, a reação endotérmica é assim. Os reagentes têm uma entalpia. Entra calor, então os produtos têm uma entalpia maior. Então, aqui no primeiro patamar, colocamos a fórmula ou as fórmulas dos reagentes. Então, aqui nós temos uma entalpia inicial, que é um valor numérico. Entra calor, então, aparece no patamar de cima as fórmulas dos produtos com a entalpia final, a entalpia desses produtos. Temos uma setinha também, a setinha liga reagente a produto, na equação e no diagrama também. Na reação endotérmica, portanto, a setinha aponta para cima. A entalpia final é sempre maior do que a inicial. Então, a gente vai passar a entalpia inicial para o primeiro membro, o troxinal. A entalpia final menos a entalpia inicial, o ΔH é positivo, sempre. Numa reação endotérmica, o ΔH tem valor numérico com sinal positivo. Nós não decoramos o ΔH. Então, consultei a internet e vi que o ΔH para esta reação é mais 812 kJ. O sinal de mais indica que é reação endotérmica. Ou seja, quando 2 mol de KCl reage formando 2 mol de KClO3, reage formando 2 mol de KCl e 3 mol de oxigênio, são absorvidos 812 kJ. E esse valor também é colocado do lado da setinha. A reação exotérmica, ela perde calor. Então, o exemplo da aula é a reação da glicose com gás oxigênio produzindo CO2 e água. Bem, então nós temos ali os reagentes com uma entalpia, sai calor. Então, os produtos têm uma entalpia menor. Na reação exotérmica, a entalpia diminui. Então, aqui colocamos as fórmulas dos reagentes. Aqui temos uma entalpia inicial, que é um valor numérico. Sai calor, então os produtos têm uma entalpia menor. Então, aqui nós temos a entalpia final dos produtos.
A setinha liga reagente a produto na equação e no diagrama também. Então, na reação exotérmica, ela aponta para baixo, ela aponta para os produtos, sempre. A entalpia inicial é maior do que a entalpia final. Ou a entalpia final é menor do que a inicial. Então, a entalpia final menos a entalpia inicial é menor do que zero. O ΔH para uma reação exotérmica sempre tem um valor numérico com um sinal negativo. É o sinal negativo do ΔH que indica o quê? Perda de calor, saída de calor. O sinal de menos sempre está associado à perda, assim como o sinal de mais está associado ao ganho. Consultando aí os livros, o valor do ΔH para a queima da glicose é de 2.600 menos 2.600 kJ. Esse sinalzinho de menos que indica que perdeu calor. Então, aqui, olha só, nós temos a entalpia dos reagentes menos 2.600 kJ. Temos a entalpia dos produtos depois. A reação exotérmica perde calor, então a entalpia diminui. Antes dos exercícios, faremos o resumo. De reação exotérmica e endotérmica. A reação exotérmica é aquela que perde calor. Então, tem os reagentes, perde calor e a entalpia dos produtos é menor. A setinha aponta para baixo e o ΔH é negativo. Agora, para a reação endotérmica é aquela que ganha calor. Então, nós temos aí os reagentes, entra calor. E os produtos têm uma entalpia, uma energia maior. A setinha aponta para cima e o ΔH é sempre positivo. Agora faremos 2 exercícios. Neste primeiro exercício, ele pede a variação de entalpia calculada a partir do diagrama, a classificação dessa reação endotérmica exotérmica com justificativa e, finalmente, pede para escrever a equação termoquímica. Muito bem. A setinha, ela começa nos reagentes, ela liga reagente a produto. Lembra, pessoal? A setinha sempre aponta para os produtos. Então, nós vamos calcular o ΔH. Como mesmo? É a entalpia final ou dos produtos menos a entalpia inicial ou dos reagentes. Então, agora nós vamos fazer a leitura no gráfico e substituir. A entalpia final é menos 110 kJ e a entalpia inicial é menos 242 kJ. Agora, a gente tem que ter muito cuidado com o sinal de menos da equação, porque sinal de menos inverte o sinal. Menos vezes menos, mais. Então, ΔH, que é o calor absorvido, é de mais 132 kJ. E é uma reação endotérmica, pois o ΔH é positivo. O sinal de mais diz que é endo. Agora, vamos escrever a equação termoquímica. Os reagentes são o carbono e a água. Lembra que a setinha sempre começa nos reagentes? E ela liga reagente a produto. Então, nós vamos copiar a fórmula dos produtos depois da seta. E do lado da equação, vamos escrever o valor do ΔH, que é mais 132 kJ. E o que significa isto, Roque? Bom, a leitura é assim. Quando reage um mol de carbono com um mol de água, formando um mol de CO e um mol de hidrogênio, são absorvidos 132 kJ. Nesse segundo exercício, ele pede a variação de entalpia ΔH para a reação abaixo representada, e esse valor de ΔH é calculado aqui a partir do diagrama. Bem, antes da seta, nós temos os reagentes e depois da seta os produtos, não é mesmo? Agora, nós vamos procurar estas fórmulas no diagrama.
é que como o eixo X, lembrando que o eixo X não é obrigatório, é o caminho da reação, como o eixo X não é tempo, então nós podemos ter inúmeras reações representadas no diagrama, no mesmo diagrama. Então, agora nós vamos procurar SO2 de oxigênio aqui no diagrama. Achei, tá aqui, ó. Aqui são os reagentes. Então, esta é a enthalpia inicial, menos 71 kJ. O produto é SO3. Então, agora nós vamos procurar SO3. Achei, está aqui. E a enthalpia final é menos 94 kJ. Agora sim, nós podemos fazer ΔH, calcular o ΔH, que é a enthalpia final menos a enthalpia inicial. A setinha sempre aponta para os produtos, tá, pessoal? Então, a enthalpia final é menos 94 kJ, menos a enthalpia inicial, que é menos 71, menos vezes menos dá mais, e, portanto, o ΔH desta reação é menos 23 kJ. Ou seja, é uma reação exotérmica, pois o ΔH é negativo. Bem, chegamos ao fim de mais uma aula, espero ter ajudado, e na próxima aula nós vamos estudar a lei de Hess. Tchau! Tchau! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Se você gosta de mistério e batalhas espirituais, veja também Revelações Ana Kors, links na descrição.